Oi, gente, voltei. Então aqui é a Nadine ou K-Popcorn 95 e hoje eu vim falar sobre o segundo episódio de como foi conhecer e gostar de K-pop desde lá em 2009. Então, esse ano eu vou continuar um pouco falando sobre a obsessão que eu tinha com Girl Generation e vou falar assim um pouco sobre 2011. Então, roda a vinheta. Então, gente, continuando, né? Falei bastante coisa no último vídeo. E aí, eu acho que assim, ficou faltando alguns detalhes, porque eu falei sobre a questão de como era difícil ter acesso e tal. E já em 2011, porque eu falei pra vocês até 2010, né? Já em 2011, eu não morava mais na minha cidade pequena, fui morar numa outra cidade, ainda pequena, mas maior, que eu saí pra estudar. Ainda era menor de idade, gente, mas mudei pra estudar. E aí, nesse novo lugar, eu tive mais contato, pude ter mais acesso ao que era o K-pop. E aí foi o primeiro momento que eu comecei a procurar na internet, porque eu já tinha uma imersão maior no mundo da internet. Comecei a procurar mais sobre conteúdos fora só as músicas, os clipes e os music shows. Eu lembro de conseguir assistir alguns programas próprios. Eu não lembro se era tipo programa próprio, eu lembro que tinha um DSM que meio que fazia um bastidor dos grupos e aí eles interagiam. Eu lembro de ter muita interação entre as meninas do Girl Generation com o Super Junior e eu achava maravilhoso assistir. Aí eu lembro que eu achei alguns com legenda, primeiro em inglês, depois achei com legenda em português, então assim, já comecei a ter um contato maior no sentido deles fora do palco e assim, cresceu bastante. Eu senti que, mesmo antes eu não tendo contato, eu não indo atrás, eu tenho uma compreensão hoje de que nessa época, em 2011, começou a ter uma comunidade de K-pop no Brasil maior. E aí eu falo isso porque, se eu não me engano, mais ou menos no meio do ano, eu lembro de fazer um Facebook, que era, tipo, todo mundo tava fazendo Facebook, e eu lembro de encontrar algumas comunidades de K-pop. Só que assim, sendo muito sincera, tá, gente? Eu só fui realmente ter contato com outros fãs muito tempo depois, tá? E aí até assim, vou deixar pra falar isso num outro vídeo, que já em 2011 eu tive mais pessoas, eu conheci pessoas que também gostavam de K-pop. Não vou falar que tipo, eram minhas amigas, porque não é exatamente, tipo, minha amiga, principalmente no sentido que eu tenho hoje amigo que gosta de K-pop. Mas eu falo isso em outro vídeo, vou deixar pra outro episódio. Mas, enfim, eu comecei a perceber que tinha mais gente no Brasil que gostava de K-pop. Eu soube disso, né, mesmo eu não interagindo muito. E aí, o detalhe que eu ia falar, deu uma volta aqui e vou explicar, que é o quê? Eu nunca fui de interagir com outros fãs. Eu sempre gostei do K-pop de uma forma muito minha. Então eu não é que eu não queria saber a opinião de outras pessoas, não queria dividir como eu gostava nem nada. Não era isso, é porque eu acho que nesse primeiro momento, quando eu fui conhecer, né, saber que existiam outras pessoas, ver o que outras pessoas falavam, eu lembro até que eu cheguei a entrar em alguns fóruns e aí eu via a galera, tipo, falando algumas coisas, tipo, opinião sobre idols. Eu não gostei muito do que eu vi. E detalhe, tá? Não era a maioria das coisas que eu vi, principalmente direcionada aos idols, não era tão tóxico quanto a gente tem hoje. Mas ainda assim, eu não curti. Tipo, eu não gostei. Eu achava que, tipo, pra mim tava tudo bem. E assim, quem dera ser todo mundo fosse assim. Que eu simplesmente precisava gostar da música e gostar, tipo, visualmente do que eu via do artista e tava tudo bem. Tipo, visualmente não é questão de beleza, não. É tipo assim, gosto do jeito que ele dança, gosto do jeito que ele se apresenta, do carisma e tá tudo bem.
Então, eu poderia, né, ter adentrado na comunidade nesse momento, mas eu não entrei, porque eu não gostei. Eu achei que, tipo, não era. É como se eu entendesse que as pessoas naquela época não gostavam da mesma forma que eu. E provavelmente se eu tivesse entrado, eu ia encontrar pessoas que gostavam de um jeito mais próximo do meu, mas eu não fui a fundo, até porque era um momento que, tipo, gente, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu tava estudando, tava numa cidade diferente, tava, tipo, acontecendo um monte de coisa na minha vida de adolescente. Então eu tinha muitas outras coisas pra preocupar, coisas mais urgentes pra eu me preocupar, então eu não, não fui atrás. Mas queria dar esse disclaimer aqui porque eu tenho a impressão de que a maior parte da comunidade que existe de K-pop brasileira teve o seu boom principal nessa época, entre 2010 e 2011. E assim, pra mim é visível, eu passei por isso, eu vi acontecendo. E assim, depois também no próximo vídeo eu falo porque foi em 2011 que teve o primeiro show de K-pop no Brasil. Mas falarei disso depois. É só pra vocês terem uma noção de que nessa época já tinha uma comunidade assim forte, sabe? E eu tive contato, mas eu não adentrei nela. Eu falo isso porque hoje em dia, tipo assim, eu conheço muita gente, fui em vários shows, conheço, tipo, fandoms, pessoas de fandoms aqui no Brasil. E é diferente. É muito diferente da agora pra aquela época, mas queria dizer que já existia alguma coisa. E aí, um outro detalhe também que eu percebi que eu falei no outro vídeo, eu acho que eu poderia falar mais sobre. Primeiro é a questão de o quanto, né, que naquela época ainda era uma coisa meio de nicho, e hoje em dia não é mais. E aí a questão é que, tipo, naquela época, ai, ele parece, né, uma velha, e realmente eu sou meio dinossauro, principalmente relacionado ao K-pop, mas enfim, naquela época, parece que eu sou muito velha falando isso. Mas lá em 2011, eu percebi já, e depois, conversando com outras pessoas depois, eu entendi que foi um dos momentos que a maioria da galera teve o primeiro contato. E assim, até quem não gostava e não foi atrás de K-pop, tipo assim, todo mundo que tava inserido já naquela época em internet e tal, teve algum contato em algum momento com K-pop. E aí, citando 2011 no caso, antes de Gangnam Style, tá, gente? Eu fiquei sabendo de várias pessoas que eu conheci depois, que foi mais ou menos nessa época que a pessoa ouviu pela primeira vez algum clipe da Boa, ou do Super Junior e Girl Generation, como eu vi antes, ou do Big Bang, ou do 21. Então, assim, foi um momento que eu acho que muita gente no Brasil que tinha já um contato, que estava imerso na internet, né, já tinha um contato mais, assim, a fundo, teve, em algum momento, passou por um videoclipe de K-pop. Então eu entendo que isso faça sentido aquele rolê de que a primeira onda de K-pop fora da Coreia foi no Japão, lá com o T-Vex e Boa, e a segunda onda seria mais ou menos nessa época que eu entrei no K-pop, que acho que assim, principalmente a SM, conseguiu levar pra fora, pra outros países, no caso falando do Ocidente, e aí tenha chegado, tanto pra mim quanto pra outras pessoas daqui, o K-pop nessa segunda leva de Hallyu, sabe? Hallyu no caso, no sentido da onda coreana mesmo. Enfim, acho que era legal falar sobre isso. E uma outra coisa que eu falei que tem a ver com essa disseminação é que eu falei que hoje em dia, tipo assim, os meus alunos, a maioria gosta, e aí no sentido, tipo assim, a maioria conhece, tipo, todo mundo conhece, a maioria dos adolescentes hoje conhece, por mais que não gostem, e aí até tem uma questão de preconceito com relação aos meninos, principalmente, tem um preconceito, mas tem bastante fãs, meninas, gays, enfim, muita gente, muito adolescente e pré-adolescente hoje em dia gosta de ter um contato muito mais cedo com essa cultura, o que é problemático, porque a gente sabe que tem umas coisas complicadas dentro dessa cultura, principalmente com relação a padrões, enfim, vocês sabem do que eu tô falando.
Mas ele já tem um contato muito mais a fundo, porque eu pensei assim, nossa, depois vai vir algum aluno que assistiu esse vídeo e vai falar assim, mas você falou que todo mundo gosta de K-pop, eu conheço, mas eu não gosto de K-pop. E realmente, tipo, ainda tem um certo preconceito, mas a maioria conhece o que é, já viu alguma vez, nem que seja pra criticar, sabe o que é. Então, assim, pra chegar nesse nível de que as pessoas sabem o que é, realmente um dos raios que deram muito certo, né? Então, enfim. Então, nem queria falar um pouco sobre isso primeiro. E agora, então, voltando para, né, o meu queridinho, meu bullet journal. E aí eu vou falar sobre 2011. Não vou falar tudo de 2011, tá? Vou falar uma grande parte, mas vou deixar um pouco para outro vídeo, porque tem outras questões aí. Mas, enfim. Então, de acordo, né, com a minha noção, a minha historinha com K-pop. Em 2011 a gente teve, pra mim, né, como fã mais importante, a gente teve aí o lançamento de Mr. Simple, do Super Junior, que eu fiquei assim, gente, totalmente viciada dessa música até hoje. Fico assim, mesmo não acompanhando, não gostando tanto assim de Super Junior, quando toca eu tô lá. E não tem jeito, gente. Foi, assim, muito bom ver esse lançamento. Eu lembro que eu ouvi o álbum todo. Acho que foi o primeiro álbum do Super Junior que eu ouvi inteiro, porque os do Girl Generation eu ouvi inteiro. O do Super Junior, eu, tipo assim, algumas ali, algumas b-side aqui, mas não sentava pra ouvir o álbum, sabe? E aí, no caso, também faz sentido, porque eu tinha um contato maior com a internet. Aí eu lembro que, como eu fui morar em outro lugar, a escola que eu estudava precisava, né, demandava ter um computador para a pessoa fazer as coisas que ela tinha que aprender na escola. E a minha mãe linda, maravilhosa, me deu um notebook mesmo, um notebook de verdade. E aí, assim, gente, nossa. Aí foi quando eu comecei a ir mergulhou de cabeça mesmo em saber coisas K-pop. Por isso que eu consegui acessar mais coisas nessa época. Então, assim, antes, o que era difícil de eu, sei lá, baixar uma música no meu celular, ocupava espaço e tudo mais, nessa época já era melhor, no sentido de que a gente podia, tipo, salvar várias coisas no computador, baixar o álbum inteiro, enfim, era mais acessível. E aí eu tive contato de ouvir mais músicas, mais grupos, inclusive, e ouvir álbuns inteiros, que até hoje eu tenho essa coisa de ouvir o álbum todo. Eu gosto de ouvir o álbum todo de K-pop, os mini álbuns ou álbuns também. Falando que a maioria é mini álbum, né? Mas, enfim. O caso do Mr. Simple, amei. Eu lembro depois que teve o lançamento de Atcha também, que eu gostei. Era um vício, era o meu boy group da época. Hoje assim, é estranho, né, eu falar como eu ainda não curto mais Super Junior. É engraçado falar, porque eu lembro do quanto eu ficava entusiasmada com eles e gostava muito, e hoje em dia é tipo assim, que legal essa memória, mas assim, realmente não sou fã, não amo mais. Engraçado. E aí a outra parte que tem aqui, no caso, tem sobre esse álbum japonês do Girl Generation, que assim, o single principal dele foi Bad Girl. E pra mim foi uma viradinha de chave. Porque vocês podem falar assim, mas em 2010, né, que no ano passado, no ano passado teve Run Never Run. E eu amo Run Never Run, gente, tipo assim, meu Deus, maravilhosos. Mas que foi a primeira vez o conceito dark e tal. Só que eu tenho a impressão de que mesmo sendo o conceito dark, eu acho que aqui, em Bad Girl, foi realmente tipo uma virada de que, olha, a gente vai fazer mais disso, tá? A gente não vai ficar só no conceito fofinho para sempre. Vamos fazer coisas diferentes sempre que puder. Foi uma viradinha de chave pra mim, porque, querendo ou não, como adolescente, tipo assim, aprendendo as coisas da vida e tal, eu me identificava mais com um rolê mais emo, digamos. Inclusive até a questão dos cabelos que eu falei no último vídeo, eu falei que os cabelos eram muito diferentes. Quando a gente fala da questão emo, né, que ele é franjona assim, não era tão diferente, mas fala no sentido de penteado, porque se vocês for parar pra pensar, era diferente pra mim do que eu vi aqui, porque, vamos supor,
Aqui tinha muito emo, eu mesmo me vestia um pouquinho emo, bem tipo roupa preta, all-star, enfim. Não tinha como fazer tanto a questão da franja, apesar de eu tinha uma franja e aí eu usava a franja lisa e o resto ficava cacheado. Mas tinha essa questão de ter o cabelo assim, lisinho e tal, mas era tipo só aquele franjona aqui. E no caso do K-pop, a gente tinha penteado em cima disso, tinha cabelos maiores, tinha cabelos tipo assim, maiores, aqueles, um aqui, o outro aqui embaixo, a mesma pessoa, então era, assim, estranho, diferente pra mim, quando eu conheci. Essa é só a questão dos cabelos. Mas voltando aqui então, pra mim foi uma virada, esse álbum, com o Girl Generation, porque eu achei que, tipo, realmente elas falaram assim, olha, a gente não vai ser só um grupo de músicas fofinhas. Então, gostei muito. E aí depois a gente teve, assim, um boom maravilhoso, que eu amei. Que, assim, bem no começo do ano a gente teve Mr. Taxi, depois teve esse álbum japonês, que é um compilado, né, de várias músicas, mais algumas, e Bad Girl. E aí depois a gente veio com um super, super, super hit do Girl Generation, que tipo assim, gente, quebrou barreiras. Que é o nosso aqui, o The Boys. Gente, The Boys foi assim, nossa, não sei nem expressar porque a questão foi uma das primeiras vezes, eu acho que foi a primeira vez que a SM fez uma tour fora da Ásia, né, e fizeram um show nos Estados Unidos, e aí o Girl Generation foi, tipo, em vários programas pra promover The Boys, teve a versão em inglês de The Boys, eu acho que teve isso mesmo, a versão em inglês de The Boys. Enfim, tipo, gente, vi todas as performances. Aqueles, ai, minhas meninas, elas estão em outros lugares, uau! Era assim, meu Deus, eu lembro que foi aqui que a minha Biazed da Taeyeon começou. Porque aí era, no caso, quando fala assim, as primeiras bays, no caso a Yuri, que era meu crush, a Ryo também, que no caso era dançarina, nessa época eu gostava muito de dançarinos. E só que aqui foi tipo assim, aquela viradinha de chave. Não, você realmente fica falando, né? Naquela época eu não usava esse termo, mas era como se fosse uma bias wrecker pra Taeyeon. Foi a viradinha e falou assim, ela não é bias wrecker, ela é bias mesmo, criatura. Você tá assustada, você não tá percebendo, você não tá se enxergando, você não tá vendo. Então, aquele foi uma viradinha de chave e tipo, foi uma música muito importante pra carreira delas. Aí aqui eu achei engraçado mostrar, porque tem aqui vários stages. Vários stages de The Boys. Aí eu só falo The Boys, eu fico depois. E aquele clipe, gente, que clipe lindo. De verdade, aqui as peninhas, coisa rosa. Ai, incrível. Tipo assim, meu Deus, maravilhosas. E, então assim, marcante. Aquele me pegou muito. E aí eu queria falar pra vocês de outras coisas que eu investi mais em 2011. Estou aqui. Que é basicamente 21. Eu finalmente consegui, tipo, fui atrás de ver o que era 21 e eu amei. Tipo assim, amei as meninas diferentes e tal. Eu lembro que estourou muito o I'm the Best, né? Que é tipo, uau, todo mundo dessa época conhece, até quem não é dessa época conhece, é um clássico do K-pop. Então, amei muito, tipo assim, gente, se eu não tem como você não gostar dela. A minha base era a Minzy, mas eu não tinha como não gostar dela, ela se destacava muito. Mas as meninas no geral, tipo, a voz da Boom, meu Deus. A Dara, tipo assim, gente, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Mas, enfim, álbuns maravilhosos. Eu lembro de, tipo, ver os clipes de, acho que é Hate You, que eu via demais da conta. Eu lembro de eu na escola, tinha um laboratório de informática, a gente ficava lá quase o dia todo na escola, e quando a gente tava, tipo, no intervalo, almoço e tal, eu lembro de ir pra lá e ficar assistindo, colocava os clipes do 21 e ficava assistindo, e aí as minhas amigas de lá, que nem gostavam de K-pop, elas também viam e achavam legal, principalmente os clipes do 21. Então, assim, real, porque ele hitou muito comigo. E aí a outra questão os outros 3 grupos que apareceu aqui, né? Primeiro o TVXQ, que no caso foi pós um momento crítico, né, da carreira do TVXQ, que teve a separação e tal. Vou ser sincera com vocês, naquela época eu não fui muito a fundo de querer saber
por que eles separaram. Eu lembro que todo o processo, né, tava assim, meio que no sigilo, e a maioria das notícias que tinham corretas, digamos, eram em coreano ou inglês, então eu já tava aprendendo inglês, eu já, tipo assim, captava algumas coisas, conseguia entender o básico, né, mas eu não fui a fundo de falar assim, eu quero entender o que aconteceu. Eu só, tipo, eles se separaram, 3 vão ficar de um lado, de outro, e o T-Rex vai permanecer com 2. E aceitei, tipo, não discutia muito. O que é muito diferente hoje, né? Que hoje em dia, quando acontece algo do tipo, todo mundo fala o tempo todo e todo mundo quer saber em qualquer lugar do mundo. Mas naquela época, tipo, principalmente pra mim, como adolescente, eu meio que deixei passar. Eu só segui acompanhando, e aí eu lembro de quando saiu o Keep Your Head Down. Tipo, gente, Keep Your Head Down, que clipe, que música, nossa, os high note, tipo, gente, aquele. Fiquei impactada, tá? Hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu falo assim, talvez você não tivesse que apoiar tanto, só que também os meninos, os que quis ficar, né, tipo, também quiseram ficar, tá tudo bem, aceita. Você não vai parar de acompanhar eles por causa disso, enfim, sei lá. Fica essa coisa meio, sei lá, não sei nem explicar, mas enfim, gostei muito de Keep Your Head Down. Um outro grupo que eu conheci, que eu ouvi bastante nessa época, foi Teen Top. Gente, Teen Top, meu Deus, que eu ouvi de Super Love. E era uma coisa, tipo, eu acho que eu gostava muito por causa das coreografias, tá? Eu acho que me impactava muito, era um rolê meio Michael Jackson, assim, e eu gosto muito de Michael Jackson, então me impactou bem, tá? E aí você fala assim, mas Shiny também tinha Michael Jackson. Sim, mas foi um grupo novo, e na minha concepção, tipo, parecia um grupo meio diferente, fora do rolê dos que eu conhecia mais, que era da Big Three, né? Mas, enfim, gostei muito, e continuei acompanhando Teen Top por muito tempo, tá? E a outra que, tipo, eu ouvi muito, muito mesmo, a ponto de todos os meus amigos não K-pop saberem qual música que é Hands Up, do 2PM. Gente, eu ouvi isso aqui tanto, mas sem ter noção da quantidade de vezes que eu ouvi essa música. Mas, enfim, virou hit aqui em casa. E é engraçado porque aí é como se eu tivesse começado a gostar do 2PM depois de saída, né? Tipo assim, quando era 6, não quando era 7 no comecinho. Quando tinha o Jay Park ainda. Mas, enfim. É isso. Aí tem mais coisa de 2011, mas eu não vou falar, vou deixar para outro vídeo. Porque esse aqui já tá ficando grande. E eu queria mostrar pra vocês que eu tenho o álbum, no caso, é o segundo álbum que eu tenho do Girl Generation, que é o álbum japonês. E eu vou pegar ele aqui, só um minutinho. Aqui, olha, o álbum japonês. Esse é o segundo álbum que eu tenho do Girl Generation. E eu queria mostrar ele porque eu falei, parece que foi uma virada de jogo pra mim. Achei ele muito bonito. É tipo um DVD, tem essa capinha. E aí aqui, ó, vendo essa foto. Essa aqui eu acho mais bonita. E aí, aqui, ó, é como se tivesse... É porque tem, no caso, das músicas e dos clipes. Aí aqui atrás, não sei se dá pra ver, mas tem imagem aqui só de fundo mesmo. E, no caso, o álbum de fotos, olha. Bem bailarinas, é assim. Então aqui, primeiro álbum japonês, 2007, desde 2007. Aí aqui, gente, as músicas tem aqui, ó, Mr. Taxi, no caso que eu gosto muito, é Edine, You're a Holic, que eu amo. Rendezvous Run, Bad Girl, Beautiful Stranger, I'm Love with the Hero, Let It Rain, G, The Great Escape, Hootie e Born to Be Late. É tipo tudo música que eu gostei muito, e aí tem as letras aqui com elas, todas lindas. Enfim, esse seria, né, aí meu segundo álbum do Girl Generation. Provavelmente esse vai continuar sendo o segundo álbum, porque é o que eu falei, conseguir os outros é difícil, e eu não sei se eu tô querendo investir. Mas, enfim, é engraçado, né, porque tipo assim, Bad Girl aqui é um clipe todo com... Pô, fotinho aqui. Bad Girl é tão assim, meninas roqueiras em moto. A gente acha essa foto da Rio muito linda. E aí, o álbum em si é tipo
bailarinas fofinhas, princesinhas. Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, conceitos. Aqui faz sentido depois com o caso a tour que elas fizeram com as músicas desse álbum, que eu gosto muito, mas eu vou falar no próximo vídeo. Mas basicamente esse é o segundo álbum. E tem antigo de Girl Generation. Então assim, queria só mostrar pra vocês esse. Acho que todo vídeo eu vou tentar trazer alguma coisa de colecionador pra mostrar. Mas, enfim, essa seria a primeira parte da minha história com K-pop de 2011. O rolê que eu já falei antes. Se inscreva, curte pra ajudar aí, pra chegar a mais pessoas. Tô querendo só compartilhar com vocês, mas, né, ajude o canal aí a crescer pra chegar a mais pessoas, certinho? Então, gente, aqui. Bye bye por enquanto e vejo vocês no próximo vídeo.